Oi, eu sou a Ana e neste canal nós falamos sobre desenvolvimento feminino, fé e como você pode estar pondo em prática no seu dia a dia. O tema de hoje é sobre vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade para você? Na sua concepção, no seu ponto de vista, vulnerabilidade é uma fraqueza? Vulnerabilidade é ser coitadinha ou se sentir inferior ou se demonstrar inferior ao outro. Como diz uma autora que eu gosto muito, que tem um livro maravilhoso, Brené Brown, ela diz que vulnerabilidade não é fraqueza, é a nossa medida de coragem. Ou seja, vulnerabilidade não é uma fraqueza, porque através da vulnerabilidade você pode criar coragem, criar forças para ser resiliente dentro daquela dificuldade. A vulnerabilidade, ela é coragem de ser quem somos. Porque muitas vezes nós tentamos, mostrar para as pessoas, não de forma ruim, mas eu falo na questão para até se impor melhor, ser melhor aceito, assim dizendo. A vulnerabilidade, ela é tratada na nossa cultura como algo ruim. Você tem que ser forte o tempo inteiro, você não pode demonstrar vulnerabilidade, porque senão as pessoas não vão te respeitar, as pessoas não vão te admirar, as pessoas, não vão querer te respeitar, se aproximar de você, porque o fato de você se mostrar frágil, automaticamente é como se você não conseguisse ter o respeito das outras pessoas, assim como uma autoridade. Para você, mulher que é uma líder, para você, mulher que é uma chefe, para você, mulher que lidera outras pessoas. Então, a gente tende a ser mais firme, a não mostrar fraqueza, a mostrar sempre que é superior àquilo, superior às adversidades, superior aos problemas. E nem sempre isso é bom. Porque talvez para o outro pode até causar uma admiração, mas não vai gerar conexão. Talvez para o outro a sua forma de demonstrar força fará com que ele se sinta envergonhado de demonstrar suas fraquezas, porque o fato de você ser tão forte, não que isso seja um ponto ruim, que em alguns momentos na vida isso é muito importante, mas o que eu estou tentando trazer aqui para nós, para o nosso assunto de hoje, que é a vulnerabilidade, é na questão de criar conexões. Brené Brown, no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, se vocês, depois eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler essa obra maravilhosa, que te faz entender as coisas de uma forma diferente, entender esse assunto de uma forma diferente. E ela fala justamente sobre isso, que vulnerabilidade é um convite para uma vida mais plena e autêntica. Você sendo vulnerável, você consegue ser mais autêntico. Voltando agora para a questão da mulher que lidera, que nós lideramos nossa casa, nós lideramos a nossa família, a questão de filhos, no trabalho, mulheres que estão em cargos de liderança na sua igreja. Então, a vulnerabilidade é um convite para uma vida mais plena e autêntica, porque quando você é autêntico, você passa credibilidade para o outro. Nada melhor, nada mais raro e nada mais admirável quando nós tiramos a nossa capa de força. Quando o líder admite que errou, pede perdão, pede feedback de como pode melhorar, pede desculpa para aquele liderado a qual ele no momento ali um momento tenso, que muitas vezes liderar dá trabalho,
né, no mundo, seja na parte corporativa ou em outras áreas, você saber que tem pessoas que estão olhando para você é algo de muita responsabilidade. Mas quando esse líder tira a capa e fala: eu errei nessa situação, vocês me perdoem a forma que eu agi, não foi a intenção magoar, como que a gente pode fazer para estar melhorando isso? Você concorda comigo que esse líder, ele vai ser olhado de uma forma diferente? Ele vai ser olhado com mais respeito e admiração pelos seus liderados? Então é sobre isso que nós estamos falando, sobre essa vulnerabilidade que não é fraqueza, e sim você tirando a sua capa de super mulher para mostrar para o outro que você também tem as suas fragilidades a ser tratadas. Então, quando a gente entra em vulnerabilidade, todo mundo tem a sua. Todos nós temos uma vulnerabilidade em alguma área. Então, é necessário que você olhe para isso, se perceba. E isso se chama autoconhecimento, que é algo que vai ser muito tratado nesse canal. Porque não tem como uma mulher ter desenvolvimento, se desenvolver como mulher em todas as áreas, se ela não se autoconhecer. Se ela não perceber quem ela é, seja para bom e para ruim, porque não somos boazinhas. Não somos boazinhas 100%. Nós temos o nosso lado ali também, chamado de lado sombra, né? Porque se você também tem um livro muito bom que depois eu posso estar trazendo aqui, chamado Efeito Sombra, se eu não me engano, é porque já faz muito tempo que eu li esse livro, e ele fala sobre os dois lados, né, que nós temos. Então, quando você conhece o seu lado sombra, você compreende ele, você começa a se autoconhecer e para de se autossabotar. Você começa a assumir responsabilidades que são necessárias para o autoconhecimento, para um autodesenvolvimento. Porque se você não conhece as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, as coisas que você precisa melhorar, amor, sinto lhe dizer que não vai rolar. Porque a primeira coisa no autoconhecimento é a gente pegar e colocar um espelho. Eu costumo trazer também, quando eu conversando, né, com as amigas a respeito da palavra, eu sempre costumo falar que o Espírito Santo vem e coloca na nossa frente um espelho. Ele fala assim pra gente: ó, você é assim, mas vamos melhorar isso? Vamos aprimorar isso? Porque é na sua vulnerabilidade que você vai desenvolver coragem. É na sua vulnerabilidade que você vai desenvolver resiliência. Mas se você não reconhecer isso, se eu não reconhecer isso, não tem como mudar. Aí vira aquele efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, tem que me aceitar assim. E as coisas não são dessa forma, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas têm tanta informação, tanto conhecimento. Então, vamos trabalhar para melhorar isso. Então, vamos prosseguir. A vulnerabilidade, ela faz, como eu falei em um trechinho, ela faz a gente criar melhor conexão. Eu falei a respeito do chefe. Quando você senta com um amigo, né? A gente tem amigos e colegas. Eu estava conversando com uma amiga hoje, eu falei, eu tenho muitos colegas, mas tenho poucos amigos. Porque amigos nós sabemos quem são. Aquele que a gente pode tirar a capa e podemos mostrar quem somos. E você sabe que não vai haver um julgamento depois. Esses são os nossos amigos de verdade. Ele vai falar pra você, pelo menos eu sou essa, né? Eu vou lá e falo pra pessoa, ó, tá assim, 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 não tá legal isso, isso, isso. Mas quando tá longe de você, quando alguém vai falar de você, não.
Fala de fulano não, fulano é meu amigo. E não é isso aí que você está falando, não. Às vezes a pessoa pode ter até um pouquinho, pode ter até um pouquinho de razão. Mas eu não gosto que fale dos meus amigos, não. Aqueles de verdade, a família. Então não tem como a gente não ser autêntico, né? Então ser autêntico com você e com o outro. Você senta para conversar com esse amigo e você tira a sua capa e fala da sua vulnerabilidade. Aquilo que te incomoda, que você precisa melhorar, o reconhecimento de que eu sou assim, eu fiz isso, ou eu errei com você. Quem nunca já pegou e mandou aquele textão? Pá, enviou. O Espírito Santo vem, precisava disso? Aí você olha, você lê, fala, caramba, mas Senhor, eu precisava falar. Você vai lá ler de novo, fala, mas fulano tinha que saber que eu penso dessa forma porque ele está errado. Aí quando você lê novamente, você fala, caramba, por que eu fiz isso? E para consertar tudo isso. Isso nada mais é que uma vulnerabilidade. Do que? De fazer as coisas sem pensar. Você não pensou o impacto que isso poderia ter. A vulnerabilidade de comparação, de se comparar com a outra coleguinha, né? O cabelo é mais bonito, o corpo é mais bonito, a condição financeira é melhor, o intelectual é melhor. Você pode sim olhar para outra mulher não com comparação, mas com admiração e falar, poxa, se fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Mas ali aplaudir, admirando. Hoje eu vi na internet, eu estava passando no Instagram e vi, eu não sei o nome da atriz, e eram duas mulheres. E uma olhava com um olhar e passava modelo, sabe, maravilhosa. Aí uma olhava com um olhar de desdém, e era um Instagram ai gente, de conhecimento, assim, de comunicação, que as pessoas falam no olhar, não me fugiu o nome, perdoa, vou lembrar. E uma olhava assim com um ar de inveja, sabe? Um olhar de invejoso, assim, de cima para baixo, com ar. E a outra olhava assim com um ar de admiração, sabe? E temos que ser assim, sem comparação, mas sempre olhando para a nossa vulnerabilidade. Se essa, no caso, for a nossa vulnerabilidade, mas transformar isso para algo positivo, não negativo. Porque geralmente as duas tinham uma percepção diferente. As duas tinham algo dentro delas. Uma positivo, que olhou com admiração aquela mulher, impressionada com a beleza, e a outra, certamente, mesmo sendo uma mulher famosa, ela olhou como se fosse, eu não vou dizer que inveja, porque isso é uma palavra muito forte, e eu costumo dizer que não tem como a gente saber o que a outra pessoa sente, porque não estamos dentro dela para saber. Então, eu não tenho direito de falar isso. Mas o olhar dela estava claro que ela não estava satisfeita com aquilo, que ela estava admirando. Ah, não, mas ela pode ter achado feio. Sim, pode ser ou não, né? Não foi o que pareceu naquele momento. Mas era algo que, era algo que ela precisava tratar dentro dela, na questão de julgamentos. Eu volto, nós mulheres, nós temos essa coisa de quando nós vemos uma outra mulher bonita, né? Ou sarada, ou bombada, ou, sabe?
Se a gente não tiver com a nossa autoestima bem elevada, a gente começa a ter probleminha com isso. Se você não for uma mulher curada, uma mulher muito bem resolvida consigo mesmo, você começa a procurar um defeito naquela mulher. Por quê? Porque o problema não é outro, o problema é você. O problema não é o outro. O problema são os seus olhos. Os olhos que você observa o outro. O olhar de julgamento ou o olhar de admiração. Então, vulnerabilidade também é sobre isso. Sobre tratar o que está dentro da gente para sermos mulheres mais saudáveis, para sermos mulheres que inspiram e motivam outras mulheres. Mulheres que olham para outra e mesmo se você não acha legal aquilo que você vê, você pode, se tiver oportunidade, dar um feedback para aquela pessoa melhorar. Não de falsidade, não na questão da falsidade, mas falar a verdade, porque toda mulher, toda pessoa tem algo de bonita, seja os olhos, o cabelo. E então, se você é uma mulher observadora, se você é uma mulher que inspira e motiva outras mulheres, você vai lá e fala, nossa, como você é bonita, eu não tenho problema nenhum de chegar para uma mulher, às vezes as meninas, se eu passo uma mulher por mim, eu achei muito bonita, falando, menina, mas você é muito bonita, e vice-versa. E também ganho muito elogio, assim, fico muito feliz, porque às vezes nós estamos num dia péssimo, mas só uma palavra de carinho, uma palavra de bênção. Às vezes ela tá toda arrumada por fora, aí você tá aí, toda metida, para que tudo isso? Mas não sabe o caco que aquela mulher está por dentro. Mas ela precisa estar ali resiliente, se mantendo de pé. Continuando, vulnerabilidade também é sobre ser autêntico com o outro. Nós terminamos esse. E o crescimento pessoal, que também já foi um resumo do que eu falei, acabei da gente desenvolver agora, né? Que é autoconhecimento, é resiliência. De você ser uma mulher que se conhece, que conhece quem você é, sabe as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, mas também sabe as suas qualidades. E coloca isso à mesa e fala, essas daqui são as minhas qualidades. Essa aqui são os pontos que eu preciso melhorar. E ali você desenvolve. Então, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar nisso aqui? Então, superar a vergonha, aceitar suas imperfeições. Talvez o que você acha imperfeito, tem pessoas que admiram. Então, cultive a coragem de ser imperfeita. Cultive a coragem de ser imperfeita. Porque ser imperfeito e mostrar para os outros que você não é imperfeita, que você não está acima de todos, que você não é superior, é uma grande coragem. Essa aqui sou eu. Isso é uma grande coragem. A pastora Helena Tanuri, eu acompanhava ela, eu sou assim, gente, quando eu quero ver um vídeo, começo a ver um vídeo, eu gosto da pessoa, aí eu viro uma playlist, né? Aí teve um dos vídeos dela, que no caso eu passei a admirar ela a partir dali eu passei a acompanhar mais ela. Hoje eu não tenho mais tanto tempo, mas... E aí ela falava que sobre a trajetória dela, né? Quando ela se converteu. E dentro disso, ela já convertida, já casada, ela se comparava muito com as pessoas. E ela relata em um dos vídeos que ela tinha inveja dos outros.
Ela tinha inveja do que uma amiga tinha em casa, ela tinha inveja da roupa, ela tinha inveja da posição social. E ela teve que reconhecer isso e colocar isso diante de Deus, para estar sendo liberta disso. Isso é uma vulnerabilidade. Quem quer reconhecer? É mais fácil, aí a gente volta um pouquinho mais na frente, é mais fácil a gente pegar e colocar a culpa na outra, falar que ela, não sei pra que isso tudo, fulano é assim, é metida, não sei o que, não sei o que lá. Mas é mais fácil a gente falar isso, denegrir o outro, do que a gente admitir que a gente está com inveja. Da gente admitir que a outra mulher que chegou, que alcançou um corpo legal, que alcançou uma profissão legal, que tem uma família estruturada, é mais fácil a gente denegrir do que admitir o nosso fracasso. Eita, Ana. Mas na verdade, é olhar para nós, é pegar o espelho e olhar para nós. Quem é você? Você se conhece? Você conhece as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas? Mas tem como melhorar isso. Colocando aos pés do Senhor. Estudando autoconhecimento. Lendo. Se aperfeiçoando, se cuidando. Outra também, a pastora Joyce Meyer também. A pastora Joyce Meyer tem um livro que é maravilhoso, chamado Campo de Batalha na Mente. É um livro maravilhoso que fala sobre os nossos pensamentos e principalmente os pensamentos que nos fazem mal, os pensamentos negativos ao nosso respeito. E ela fala sobre isso no livro, inclusive ela dá muitas estratégias para você combater isso. É muito bom para quem tem ansiedade, para quem tem problemas, né? Nessa questão que todos nós temos, querido. Todos nós, às vezes, tem aquela vozinha lá das trevas querendo nos parar, querendo dizer que nós não podemos, né? Mas é sobre isso que esse livro se fala. E é um livro maravilhoso, onde eu pude aprender muito com essa mulher, né? Aí você pode procurar também, ou eu vou deixar o link aqui embaixo também, se você quiser adquirir. Então, comparação, falamos agora, né, sobre comparação. E essa frase aqui Deus me deu: a vulnerabilidade é um presente divino para desenvolver o seu propósito. A vulnerabilidade é um presente divino para desenvolver o seu propósito. Por que, Ana? Porque através da sua vulnerabilidade sendo tratada, que você vai viver o seu chamado, o seu propósito, a sua missão de vida. Você reparou que essas duas mulheres, elas viraram a chave quando reconheceram as suas vulnerabilidades. No caso da pastora Joyce Meyer, ela fala que era uma mulher estritamente briguenta, sabe? Que na casa dela não tinha paz e a culpa era de todo mundo, menos dela. E toda essa bagunça que ela vivia por dentro, ela não conseguia compreender, e ela queria que as pessoas tivessem pena dela, ela queria que as pessoas sentissem o que ela sentia. E eu sei um pouco, por isso que eu me identifico muito com essa pastora Joyce Meyer, porque eu sei um pouco, eu compreendo um pouco do que ela fala, porque eu vivi durante um período da minha vida, um longo período, antes de conhecer a luz, dessa bagunça dentro de mim, e questionando a todos, a culpa era de todos, menos minha, que não conseguia olhar para a minha vulnerabilidade e compreender que quem precisava mudar era eu, que o problema estava em mim, não por culpa minha,
por conta das demandas da vida, das coisas que aconteceram, as quais eu não tinha responsabilidade desde a infância, mas não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, eu vou ficar por aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído na sua vida. E me siga no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo, tá bom? E compartilhe para uma amiga que também está precisando de autodesenvolvimento. Até a próxima!